Pare de tentar resolver os problemas dos outros, deixe cada um ter a sua responsabilidade. Sim, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sei que muitas das vezes é difícil para você deixar certas coisas passarem e você tenta resolver a todo custo, porque você ama essas pessoas, você se preocupa, você se sente na responsabilidade, né, de resolver os problemas dessas pessoas. Mas ao invés de você ajudar, você está criando mais um problema para você e para essa pessoa também. Aí tu tá te perguntando assim: como assim que eu estou criando um problema para mim e para essa pessoa? Primeiro, problema para você. Bom, muitas das vezes quando você tenta resolver uma situação, às vezes essa pessoa envolvida ela não entende que é uma ajuda e no final das contas você sai por ruim. Vou citar aqui um exemplo como, por exemplo, uma briga de casal. Quando não é, eu não quero dizer que você deve ficar neutro quando um casal estiver brigando, mas quando for aquelas briguinhas, discussãozinha besta, você entrar no meio dessa discussão, tentar dar partido nessa discussão. Muitas das vezes esses casais se entendem e você falou alguma coisa tentando ajudar um deles, você fica por ruim, por alguém que quer destruir aquele casamento. É sempre assim. Aqui tem uma ressalva, é claro que se for um casamento, um relacionamento abusivo em que a mulher bate no homem, o homem bate na mulher e vice-versa ali, você tem que tomar partido, você tem que tomar uma atitude e chamar as autoridades. Mas quando é uma discussãozinha boba que todo casal tem, sempre tem uma discussãozinha, mas se você tá ali por perto e você vê e você tenta falar, tenta dar partido, tentar ajudar, muitas das vezes não dá certo, porque tu acaba tendo um resultado negativo e você fica como uma pessoa que quer se intrometer na relação e eles ficam bem e e ficam de mal contigo e tu leva a pior, então não vale a pena você fazer isso. Agora, problema para a pessoa. Por que eu quis dizer que quando tu tenta ajudar também pode estar criando um problema para essa pessoa? Porque essa pessoa, ela não aprende a ter responsabilidade, ela não aprende a arcar com as suas atitudes, com a responsabilidade dos seus atos. Toda pessoa, a não ser que seja uma criança, mas desde que seja adulta, ela tem que ser responsável pelos seus atos. Se ela fez merda, ela tem que arcar com aquilo que ela fez. E você ficar tentando acobertar, ajudar o tempo todo, isso não vai ser bom para o amadurecimento dessa pessoa. Toda pessoa precisa amadurecer, precisa ter suas responsabilidades, precisa assumir as responsabilidades. E só se assume responsabilidade quando ninguém fica passando a mão em você, fica fazendo tudo por ti. É necessário que as pessoas aprendam com os seus erros e que ninguém fique socorrendo elas o tempo todo, porque elas são adultas, elas não são mais crianças. Como exemplo aqui, eu vou utilizar na minha própria família, minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que quer muito resolver os problemas de todos, principalmente dos irmãos dela. Tem um irmão em específico que ele vivia fazendo merda, ele brigava com a esposa, e daí ele bebia, saía de carro e, sabe, se envolvia com pessoas erradas, um monte de coisa assim, era um problema maior que o outro toda semana. E a minha mãe, ela não ia lá na casa, né, conversar com ele. Às vezes, quando ele ia na casa dela, ela dava os conselhos. Mas o que ele fazia? Ele xingava ela. Ele não queria ouvir os conselhos, apesar de que os conselhos dela eram bons. Ela ama ele, ela se preocupa com ele, ela quer ter ele perto dela, quer ele vivo, né, sã e salvo. Mas ele tava nem aí, não se importava. E às vezes ele saía para essas festas, saía com essas pessoas que não valiam a pena, pessoas que não tinham um bom caráter, e fazia um monte de cagada uma acima da outra, e a minha mãe não dormia à noite, porque ela ficava se preocupando como se ele fosse o filho dela. E ela ficava se preocupando, nervosa, preocupada, com medo que acontecesse alguma tragédia, a qualquer momento alguém viesse avisar ela. Então ela não tinha descanso e era uma pessoa que dormia muito bem, não precisava de remédios. Mas por tentar ficar resolvendo os problemas do meu tio, ficar pegando todos os problemas dele para ela, ela toma remédio à noite para dormir. Ela precisa tomar remédio, senão ela não consegue dormir. E enquanto isso, meu tio tá lá, bem, com sua esposa, não tomando remédios para dormir e sem se importar com as consequências. Ele tá nem aí para a vida dele e muito menos com a vida do outro, porque se ele se importasse, ele não faria as coisas que ele faz. Mas ela não conseguiu separar isso ainda. Mesmo ela dizendo que hoje ela não se importa, ela ainda se importa porque ela fala. Ela fala, vez ou outra, ela tá falando de algumas coisas, então significa que a preocupação,
A vontade de resolver os problemas do outro não saiu dela, não. Ela não conseguiu superar isso ainda. Quando que você deve tentar ajudar a resolver um problema? Quando a pessoa pedir a sua ajuda, quando ela pedir a sua opinião, quando ela disser, eu não consigo fazer isso sozinha, será que você consegue me dar uma mão? Aí é outra história. A pessoa pediu a sua ajuda e ela tem vontade de mudar, ela tem vontade de sair daquela situação em que ela se encontra. Agora, quando a pessoa tá nem aí para as coisas, não tem o que você fazer. Agora, se a pessoa te pede ajuda, sim, se você puder, vai lá, estende a mão e ajuda sim. Faz o teu melhor, porque é a melhor coisa que você pode estar fazendo para uma pessoa. Uma pessoa que quer a mudança já é um bom motivo, é um bom ponto positivo. Agora, aquelas pessoas que não estão afim de mudança e estão nem aí, não estão se portando com o teu sofrimento, para que você ficar correndo atrás, você ficar juntando problemas e mais problemas para si? Depois quem vai se ferrar sozinho é você vai ter que lidar com todos aqueles problemas que você tentou resolver da outra pessoa. Aqui eu quero analisar todos os pontos, né? Como eu falei anteriormente, sobre você arranjar um problema para você e um problema para a pessoa. E também sobre a pessoa que pede ajuda, aí você deve ajudar. Mas aqui dentro disso também tem outra coisa. Você só deve ajudar aquela pessoa que realmente quer a mudança, porque existem pessoas que fazem merda e que você ajuda. E aí fazem merda de novo e você ajuda, mas é o mesmo problema, sabe? A mesma situação. Aí fica complicado. Eu posso citar aqui inúmeros exemplos, mas eu tenho um exemplo de que eu vou citar, que é de uma pessoa conhecida minha, que vive um relacionamento abusivo. O marido, ele é um narcisista, um maluco, e tipo assim, ele humilha a esposa de todos os jeitos possíveis. Ele trai ela, ele fala coisas pra ela, ele até abusa da própria esposa. E isso assim, é algo que pra mim é uma coisa inadmissível. Eu acho, se fosse na minha família, um cara desse estaria na cadeia. Mas é porque não é na minha família, as pessoas fazem meio que passam, sabe? A mulher em si, ela não quer denunciar, ela ama esse marido, então ela, na cabeça dela, ela acha que o que ele faz não é um abuso. Ela acha que isso é normal. Então, essa mulher, ela teve problemas com esse marido arranjou outra mulher e fez um monte de coisa, ameaçou matar ela e abusou sexualmente dela também. E nesse meio termo, ela saiu de casa. Ele saiu de casa, não foi ela. Aí, ela foi reclamar pros filhos sobre a situação, porque tava uma situação mesmo inviável, porque ela tava correndo risco de vida. E os filhos resolveram se interver, né? Foram lá e falaram, não, a senhora vai sair de casa, a gente vai alugar uma casa pra senhora, nós vamos na delegacia, fazer uma medida protetiva e tudo aquilo como deve ser. Acontece que o marido tinha saído, ele voltou da cidade e ele trouxe para ela um celular novo. Ele ganhou a mulher com um celular novo. Os filhos no outro dia foram lá para levar ela para ir na delegacia. O marido já estava em casa. Aí ela falou pro filho assim: você não se meta na minha vida, porque quem resolve os problemas aqui em casa sou eu e o seu pai. Dito isso, o que os filhos puderam fazer? Nada. O filho ficou revoltadíssimo com a situação e falou o seguinte: então a partir de hoje tu nunca mais me ligue, nunca mais venha abrir a boca para falar mal dele para mim, porque se eu não vou vir mais te socorrer, eu não vou fazer mais nada por ti. E eles ficaram assim, né, intrigados por alguns meses por conta dessa situação. Eu disse pra minha amiga, né, que no caso são um casal de amigos eles, eu falei pra ela, falei, se fosse na minha situação, se fosse meu pai e minha mãe, eu te digo que eu não teria dó, mesmo que fosse minha mãe dizendo que não era pra mim se meter. Nesse caso, eu me meteria, sabe? Nesse caso, eu me meteria. Mas tem casos que não adianta você se meter. Que as pessoas vão continuar fazendo a mesma merda e vão te pedir ajuda, mas vão continuar fazendo a mesma merda. E às vezes o negócio é você largar de mão. Mas nesse caso em questão eu não largaria, né? Porque é uma situação um pouco mais complicada, que envolve a vida de um ente querido. É uma pessoa que está fragilizada e que não sabe como sair daquele ciclo vicioso. Mas, no geral, o que eu quero dizer aqui pra vocês é: não
pegue problema que não é seu. Você vai se desgastar, você vai perder energia, você vai ficar mais velho, você vai ficar doente. E a outra pessoa vai estar lá vivendo a vida sem se importar. E você preocupado com a vida dessa pessoa, com os problemas dessa pessoa. Mas essa pessoa tá nem aí para os problemas. Às vezes, em alguns casos, é melhor você largar de mão e entregar, sabe, na mão de quem? Na mão de Deus. Porque só Ele pode dar solução. Mas no mais, você não pode fazer nada. Eu fico por aqui com essa reflexão. Espero que você comece a se desligar um pouco dessas coisas, comece a cuidar mais de si. Cuide de si, cuide do seu templo, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, que é o seu bem mais precioso. Porque se você não cuidar, ninguém vai fazer isso por você. Isso eu te garanto. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!